Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um programa ICL Urgente na tarde desta terça-feira com as principais notícias do Brasil e do mundo. Você começando aquecido a sua noite de terça-feira com o que de mais importante está acontecendo. E comigo nesta terça-feira está, como sempre, Laura Couto, da redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, William. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e para todo mundo que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Laura, a gente começa com notícia urgente. A deputada Carla Zambelli acaba de ser presa pelas autoridades da Itália. As informações são do Ministério da Justiça da Itália e foram divulgadas pelo G1. Segundo o deputado italiano Angelo Bonelli, a Carla foi identificada pela polícia em um apartamento em Roma. Em publicação nas redes sociais, Bonelli afirmou que comunicou às autoridades o endereço de Carla Zambelli, onde ela estaria, e os agentes já haviam feito a identificação da brasileira. A informação ainda não foi confirmada pelo governo da Itália e não foi confirmada pelo governo brasileiro. A gente já sabe que o governo brasileiro pediu a prisão da Carla Zambelli há algum tempo e a justiça italiana aguardava o momento para fazer a prisão e a possível extradição da deputada Carla Zambelli para o Brasil. Lembrando as informações que a gente trouxe aqui, informações de agora, minutos atrás, é de que a deputada Carla Zambelli foi presa. Vamos lembrar pelo que Carla Zambelli está sendo presa. A Zambelli não está sendo presa por golpe de Estado, nem por ter perseguido um homem com uma arma nas ruas de São Paulo às vésperas das eleições passadas. A Carla Zambelli está sendo presa neste momento porque foi condenada por, junto do hacker, o Walter Delgatti Neto, ter invadido os sistemas do CNJ e colocado um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre. A nossa equipe do ICL, neste momento, está conversando com as autoridades brasileiras e italianas. Já a gente vai trazer mais informações sobre a prisão, novamente para você que está ligando agora. Segundo o deputado Angelo Bonelli, a deputada Carla Zambelli, o Angelo Bonelli, deputado do Congresso italiano, do Parlamento italiano, a deputada brasileira Carla Zambelli foi presa em Roma, na Itália. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse caso. Nossa equipe continua apurando. Vamos para a segunda notícia do dia, também falando sobre golpista, dessa vez um golpista que ainda está no Brasil, Jair Bolsonaro. A tarde do ex-presidente foi agitada, mesmo de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente participou de um ato em Brasília, uma concentração para uma motociata organizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele participou da concentração, subiu no trio elétrico ao som do hino nacional, mas não discursou. Vários manifestantes, como vocês podem ver, seguravam cartazes contra o presidente Lula e em defesa do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, por mais bizarro que possa parecer. De lá, o grupo deu início a uma motociata. O Bolsonaro participou do começo do evento. Vocês estão vendo aí imagens neste momento do Bolsonaro nessa motociata, em cima de um carro de som. Não deu entrevistas, não fez pronunciamentos e pouco depois de ter começado a motociata, ele desceu e foi embora para casa. Lembrando, o Bolsonaro tem horário para chegar em casa. 7 horas da noite tem que estar dentro de casa, senão vai preso pela Polícia Federal. Então hoje o Bolsonaro participou de um dos primeiros atos públicos desde que foi alvo de medidas restritivas, medidas aí que foram decididas pela Justiça e colocadas em prática pela Polícia Federal. O Bolsonaro, usando tornozeleira eletrônica, participou brevemente do começo do ato e depois foi embora. O Guga Noblar participou, cobriu pra gente essa motociata e daqui a pouquinho o Nani2 vai entrar ao vivo para trazer imagens e detalhes de como foi esse evento em apoio ao Bolsonaro. Aparentemente um evento sem muita gente, poucas motos participando do evento do Bolsonaro, que já anos atrás já levou multidões de motoqueiros nas ruas do Brasil. Aparentemente não consegue mais ter o mesmo poder de mobilização. A gente vai continuar falando de direita, lembrando você que ligou agora, a ex-deputada, a deputada Carla Zambelli, que é difícil a gente acreditar que mesmo condenada a Carla ainda seja deputada. Carla Zambelli foi presa agora há pouco em Roma, segundo o deputado italiano Angelo Bonelli.
Daqui a pouquinho vamos trazer mais informações para você. O governo brasileiro e o governo italiano ainda não confirmaram a prisão, mas o deputado Angelo Bonelli disse que a justiça italiana já prendeu Carla Zambelli. Daqui a pouco a gente traz mais informações da prisão da Carla Zambelli. E, enquanto isso, a gente continua falando dos comparsas, dos parceiros da Carla Zambelli, dos deputados do PL. A cúpula do PL, do Partido Liberal, partido de Carla, de Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, está irritada com a postura do deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do Jair, que tem reivindicado para si o protagonismo do tarifaço de Donald Trump ao Brasil. A leitura dessa cúpula do PL é que o filho do ex-presidente tem se comportado de forma, abre aspas, cega e sem estratégia na pressão por sanções às autoridades brasileiras. A principal preocupação é que as tarifas podem acabar prejudicando setores importantes da economia, como o agronegócio. Vamos lembrar que o agronegócio é um setor importante de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações desse incômodo do PL são da Malu Gaspar, no jornal O Globo. A Laura traz mais informações para a gente. Quer dizer, Laura, que o PL está incomodado com o Eduardo Bolsonaro. William, rapidinho, antes de entrar nesse assunto, só confirmando, o Ministério da Justiça brasileiro confirmou para a nossa equipe aqui do STL Notícias que a Carla Zambelli foi presa em Roma. Agora vamos voltar aí para o assunto do Eduardo Bolsonaro. O negócio não está muito bom para o deputado não, William. Integrantes da sigla, ouvidos pela coluna da Malu Gaspar, avaliam que o episódio do tarifaço serviu para isolar o Eduardo e o campo da direita, mas principalmente para reaproximar o centro da esquerda, que a gente viu que eles estavam em um embate muito grande nos últimos dias. O governo, nos últimos meses, na verdade, o governo tem tido sinais de recuperação da sua popularidade, como a gente tem visto nas últimas pesquisas também. E entre os diversos ataques do Eduardo Bolsonaro, o que mais irritou os integrantes do Partido Liberal foram as declarações de que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, o Hugo Mota, também podem ser alvo das sanções do governo do Trump. O medo da legenda é de que a ofensiva do Eduardo sobre a cúpula do Congresso pode enterrar de vez qualquer possibilidade de avanço do projeto de lei de anistia que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O interlocutor, inclusive, disse que o problema do Eduardo Bolsonaro é que ele não é um jogador de xadrez, e sim um jogador de jogo da velha, e que ele não consegue ter um raciocínio mais elaborado e sofisticado, que tudo que ele faz é na força bruta, William. Na verdade, é mais ou menos um jogador de xadrez, Laura, só que é um pombo jogando xadrez, né? Ele não sabe jogar, derruba todas as peças e ainda culpa o adversário por ter perdido a partida. Mas o Eduardo Bolsonaro não é exatamente o filho mais inteligente da família. É difícil disputar ali quem é o filho menos inteligente, né? Mas certamente o Eduardo Bolsonaro não é esse filho. A gente, confirmando a informação que a Laura trouxe agora há pouco, no N2 daqui a pouco, a Gabriela Varela, o Chico Sá e o Juliano Medeiros trazem informações completas da prisão da deputada Carla Zambelli na Itália. O Ministério da Justiça brasileiro confirmou a prisão da deputada. O deputado Angelo Bonelli, o deputado do parlamento italiano, trouxe a informação nas redes sociais e a nossa equipe aqui do ICL confirmou agora há pouco com o Ministério da Justiça. Carla Zambelli presa, daqui a pouquinho no N2, ao vivo, a Gabi, o Chico e o Juliano vão trazer as informações completas sobre essa prisão que a gente já esperava há algum tempo para acontecer. Voltando a falar sobre a nossa extrema... E nosso site também, clnoticias.com.br, você também lê a cobertura completa dessa prisão. Voltando a falar sobre Eduardo Bolsonaro, são muitos golpistas diferentes hoje para a gente conversar. Mesmo causando descontentamento constante entre seus aliados, Eduardo Bolsonaro continua atirando para todos os lados. Ontem foi a vez do Dudu, filho 03, atacar o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira. Na conta dele no X, o filho 03 publicou: "É triste ver a que ponto Nicolas chegou." A reação aconteceu numa resposta a uma publicação do influenciador e criminoso foragido Alan dos Santos. Então o Eduardo continua tretando com todos os aliados possíveis. Não me parece que o Eduardo seja uma pessoa de construir pontes, né? Na verdade, ele está buscando queimar todas. Mas vamos continuar aí acompanhando a treta, porque eu, por exemplo, torço pela treta. Falando sobre Donald Trump, também um assunto ligado a Eduardo Bolsonaro, o tarifaço.
Faltam 3 dias para o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil entrar em vigor, contra o Brasil e contra o mundo, né? As novas tarifas anunciadas por Donald Trump. A medida está prevista para entrar em vigor na sexta-feira, dia 1º de agosto, e até agora o Trump não deu nenhuma abertura para negociações com o governo do presidente Lula. Essa incerteza de um acordo comercial com os Estados Unidos, e com essa incerteza o governo avalia que talvez um anúncio imediato da tarifa seja o melhor para o Brasil. Como assim, Laura? Anunciar logo que as tarifas sejam colocadas em prática é melhor para o Brasil, então, segundo o governo? William, com a ameaça do tarifaço do Trump chegando perto do prazo final, os membros do governo Lula avaliam que o anúncio imediato das medidas pode ser menos prejudicial do que essa atual incerteza do que pode acontecer, que as pessoas estão muito, sem saber o que pode acontecer, quais vão ser as medidas aplicadas. A percepção é que um anúncio claro, William, permitiria o Brasil destravar uma reação econômica, liberando medidas de mitigação que já estão prontas, já foram feitas pelo governo. Além disso, essa indefinição tem provocado uma crescente ansiedade entre empresários e a sociedade brasileira como um todo. Um executivo do setor privado, inclusive, disse à coluna da jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo que é melhor um final horroroso do que um horror sem fim, William. Falando em finais horrorosos, Laura, o primeiro dia de reuniões nos Estados Unidos da comitiva de senadores levou a uma conclusão desanimadora. O Donald Trump vai precisar humilhar o presidente Lula para se sentir vitorioso. E é preciso explicar isso. A informação foi dada em primeira mão pela Maria Cristina, do jornal Valor Econômico, de que o Donald Trump tem uma necessidade de humilhar. O Trump faz um teatro, um circo, com os seus convidados na Casa Branca. A gente viu as imagens pavorosas do Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, do Volodymyr Zelensky, esse que vocês estão vendo na tela, por exemplo, sendo humilhado pelo Donald Trump numa espécie de reality show que ele faz, recebendo a imprensa dos Estados Unidos e também chefes de Estado. O Donald Trump não busca negociação, ele busca que os países se ajoelhem a ele. É uma cerimônia que já foi conhecida, como a gente está vendo a do Zelensky, viu a do Ramaphosa. É uma cerimônia que o Trump criou para poder mostrar poder ao mundo todo. Essa cerimônia, o presidente Lula decidiu não participar. Acertadamente, o Lula decidiu não fazer parte desse teatro feito pelo Donald Trump recebendo líderes do mundo. A gente viu como, por exemplo, isso pegou mal para o Cyril Ramaphosa. No evento, a gente lembra que o Trump mostrou imagens de cruzes em uma estrada, dizendo que essas cruzes eram na África do Sul. Depois, as agências de checagem checaram a imagem e nem na África do Sul as imagens foram feitas. Dizia o Trump que eram fazendeiros brancos assassinados, o que foi desmentido logo em seguida. Mas essa cerimônia é o que o Trump busca e o presidente Lula não vai entregar. Foi isso, pelo menos, essa análise de que o Trump busca a humilhação do presidente Lula foi ouvida pelos senadores brasileiros que foram para Washington. Nesse momento, o Brasil caminha para ficar fora dos acordos mais comuns das tarifas de Donald Trump até agora, entre 15% e 20%, que foram anunciados para a maioria dos países. A exigência do Donald Trump também é incontornável para o presidente Lula, já que o Donald Trump quer é que o governo brasileiro interfira no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que faça coro com a anistia, o que a oposição, a extrema-direita, tem feito no Brasil. Isso o Brasil não vai fazer e o presidente Lula já disse que a nossa soberania é inegociável. Quem também comentou esse assunto foi a ministra Gleisi Hoffmann. Ela falou sobre o tarifaço. Laura, o que a Gleisi Hoffmann disse sobre o tarifaço de Donald Trump e o que o Donald Trump quer de Lula? A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou hoje que o Lula só vai buscar uma conversa com Trump quando houver uma abertura para isso. Vamos ver aqui o que ela disse. Ela disse, abre aspas, o presidente Trump disse que não quer conversar agora, então não adianta o presidente Lula buscar uma conversa. Uma negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação dos negociadores para que isso aconteça. Não é um telemarketing. A Gleisi Hoffmann, ela também disse que... Desculpa, William, peraí. Não estou ouvindo. Laura está com um problema técnico, ela volta já já. Tudo bem, Laura? Já pode complementar? Pode seguir, pode seguir.
Então, vou seguir aqui. A Laura está falando sobre a avaliação da ministra Gleisi Hoffmann sobre o tarifaço do Donald Trump. Não adianta o Lula ligar para o Donald Trump, porque o Trump não quer debate, não quer diálogo. O Trump quer a submissão do Brasil. Gleisi Hoffmann acerta aí nessa avaliação. Enquanto isso, como a avaliação é pior, tanto da ministra Gleisi Hoffmann quanto dos senadores brasileiros que estão nos Estados Unidos, o Brasil está trabalhando para mitigar os efeitos do tarifaço do Donald Trump. Segundo a Folha de São Paulo, o governo está intensificando seus esforços diplomáticos nessa reta final das tarifas. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, lidera as tratativas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick. Vocês lembram dele? A gente falou sobre ele aqui ontem no Urgente. Ele ficou bilionário, mais bilionário, né? Ganhou bilhões com o anúncio das tarifas de Donald Trump. Certamente é um dos que mais faturou com essa história. O foco da conversa entre os dois, entre o Lutnick e o vice-presidente Geraldo Alckmin, é sobre a exclusão de itens sensíveis no tarifaço, como alimentos e aeronaves da Embraer, ambos altamente dependentes do mercado norte-americano. O Lula também recebe nesta segunda-feira o plano de contingenciamento para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço, segundo informou o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. No entanto, para o ministro da Fazenda, o Brasil não pretende sair da mesa de negociação. Laura Couto, o Haddad deu uma longa entrevista para a CNN hoje e falou vários pontos importantes sobre esse tarifaço. O que o Haddad falou? O que você tem de destacar para a gente? Isso, William. Em entrevista à imprensa, o Haddad afirmou hoje que o governo dos Estados Unidos está aberto para negociar com o tarifaço. A gente trouxe aqui um trecho do que ele disse. Abre aspas, o Brasil nunca abandonou a mesa de negociação. Eu acredito que nessa semana já há algum sinal de interesse em conversar. E há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenha se passado um pouquinho e que queiram conversar. Alguns empresários estão fazendo chegar ao nosso conhecimento de que estão encontrando maior abertura lá. Foi isso que o Fernando Haddad disse, William. Como a gente falou, Laura, em entrevista agora há pouco à CNN, o Haddad disse que o presidente Luiz Inácio manterá uma postura firme e diplomática nas tratativas com os Estados Unidos diante do tarifaço. Disse o Haddad, abre aspas, vocês estão falando da maior potência do mundo que resolveu virar a mesa. Estamos procurando os canais para trazer a racionalidade. Agora isso tem que ter um protocolo. Você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you e batendo continência. O presidente Lula tem outro tipo de perfil. No caso, o presidente Lula não é sabujo, né? O presidente Lula não e nunca foi, inclusive, né? Sempre manteve relações internacionais, diplomacia com todos os campos ideológicos do mundo todo. É uma característica do presidente Lula. Diziam, inclusive, nos primeiros mandatos do presidente Lula, que a sua diplomacia não era de falar grosso com a Bolívia e falar fino com os Estados Unidos, mas de tratar todos os seus parceiros comerciais e diplomáticos de forma respeitosa, algo que o Jair Bolsonaro nunca fez. Jair Bolsonaro sempre se submeteu às vontades dos Estados Unidos, sempre se submeteu às vontades das potências. E o Brasil busca negociar com todas elas. Rússia, Estados Unidos, China, União Europeia, países africanos, países da Ásia. Na semana que vem o presidente Lula vai participar de uma reunião da ASEAN, dos países do bloco econômico do leste da Ásia, que a China também vai participar. Então o Brasil segue buscando aí tratativas com todos os países, sem abanar o rabo, como disse o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falando sobre tarifaço, alguns produtos ainda podem ser isentos no tarifaço de Donald Trump. Segundo o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que a gente citou agora há pouco, Howard Lutnick, itens que não são produzidos internamente pelos Estados Unidos podem receber tarifa zero, como a manga e o café. Vale lembrar que o Brasil é o maior exportador de café para os Estados Unidos, mais ou menos 35% do consumo interno de café dos estadunidenses é de café brasileiro. Outros produtos também são importantes, produtos agropecuários para os Estados Unidos, como, por exemplo, a manga, a laranja processada e o suco de laranja. Então, os Estados Unidos também vão buscando aí dar a volta na própria tarifa que tenta impor, visto que os Estados Unidos podem enfrentar um sério período de inflação dos alimentos por conta dos tarifaços que entram em vigor agora na sexta-feira.
Lembrando para você que conectou agora no ICL Urgente, a deputada Carla Zambelli foi presa na Itália. As informações trazidas primeiro pelo deputado italiano Angelo Bonelli, confirmadas pela redação do ICL Notícias. A deputada Carla Zambelli foi presa em Roma. Hoje à tarde, o Brasil já havia pedido a prisão da deputada e sua subsequente extradição para o Brasil. Então, as informações que a gente recebeu agora há pouco, no começo do ICL Urgente, é que a deputada Carla Zambelli foi presa em Roma, na Itália. Informações confirmadas pelo Ministério da Justiça do Brasil. Daqui a pouquinho, no ICL N2, com a Gabriela Varela, o Chico Sá e o Juliano Medeiros, a gente vai trazer... Essa foto me pega muito. A gente vai trazer mais informações sobre a prisão da deputada Carla Zambelli, em especial porque a Joyce Hasselman é muito feliz, né, com a prisão da Carla Zambelli. Certamente haverá produção de conteúdo para as redes sociais muito em breve da Joyce Hasselman em relação a Carla Zambelli. Vamos voltar a falar sobre Brasil, inimigos do Brasil. Tarcísio, Zema, Castro e Leite não vão na reunião com o Geraldo Alckmin. Alguns governadores preferem colaborar com a narrativa bolsonarista de que o Brasil vive numa ditadura do judiciário do que colaborar com o fim do conflito comercial, dessa pendenga comercial provocada pelos Estados Unidos contra o Brasil. Isso porque os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Minas Gerais, Romeu Zema, Rio de Janeiro, Cláudio Castro e Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, devem desfalcar a reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir o tarifaço. Tão pouco preocupados com o Brasil, Laura Couto, esses governadores. Pois é, William, esse encontro foi sugerido pelo governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e está marcado para acontecer na manhã de quarta-feira, na sede da vice-presidência em Brasília. O Zema volta de férias justamente na quarta-feira, mas decidiu não comparecer. A assessoria dele não explicou o motivo e também não informou se ele vai enviar algum representante para a reunião. Já o Eduardo Leite avisou que vai enviar o seu vice-governador para o encontro, assim como o Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, também não explicou por que ele não vai comparecer à reunião. Agora, o mais interessante nessa história é que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, vai participar do encontro dos governadores com o Alckmin em Brasília, indo na contramão dos seus aliados que a gente citou agora, né, William? Inclusive, Laura, alguns expoentes da extrema-direita, como o pastor Silas Malafaia, têm cobrado esses governadores, os 5 que a gente citou aqui, Tarcísio, Zema, Caiado, Leite e Castro, para se posicionar sobre a ditadura do judiciário, segundo eles, né? Então, expoentes da extrema-direita têm pressionado esses governadores de centro-direita. Alguns deles já estão caídos para a extrema-direita, né? No caso do próprio Romeu Zema e do Tarcísio de Freitas, mas não há possibilidade de ser centrão junto do bolsonarismo. Você precisa se posicionar e eles têm cobrado. O Ronaldo Caiado, que você citou agora, Laura, que vai participar desse encontro, quer deixar de ser apenas um exportador de matéria-prima e se tornar um polo industrial de minerais críticos. Uma resposta ao que o presidente Lula falou nessa semana. Durante o evento em São Paulo, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, disse que Goiás abriga as maiores jazidas de minerais raros necessários para a criação de tecnologias como veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos eletrônicos. De acordo com Caiado, o Estado está preparado para começar as negociações e tem grande potencial. Diz o governador que há uma mina, sem especificar de que mineral, já produz mais de 5 mil toneladas, o suficiente para abastecer toda a demanda da Europa e dos Estados Unidos. Mas, como o presidente Lula disse, né, se está pronto para abastecer a Europa e os Estados Unidos, tem que abastecer o Brasil primeiro. Vamos ouvir o que o presidente Lula falou nessa semana sobre as terras raras. E aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? É o que diz o presidente Lula. Se você tem o suficiente para abastecer a Europa e os Estados Unidos, tem o suficiente para abastecer o nosso mercado interno. Importante que o Brasil se industrialize a ponto de fazer uso desses minerais raros, né? Dessas terras raras, como se convencionou dizer, porque é importante
para o nosso desenvolvimento. Hoje, nossa equipe de roteiro preparou um roteiro só sobre golpista. A gente falou muito sobre outros golpistas, agora tem Mauro Cid. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tem até hoje para apresentar suas alegações finais na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Por ser réu colaborador, o Mauro Cid é a segunda parte do processo a apresentar suas alegações finais. Essa é a última etapa do processo para apresentar suas considerações da defesa antes do julgamento da primeira turma do STF. Lembrando, o Mauro Cid, quando fechou o acordo de delação premiada, pediu perdão judicial, pena convertida em restrição de direitos, devolução dos bens apreendidos, a extensão dos benefícios da delação para sua família e sua inclusão no programa de proteção à testemunha, porém, deu errado. O Mauro Cid deve ficar de fora do acordo de delação premiada que consagrou no começo do processo. Na PGR, pediu a condenação dos 8 réus desse primeiro núcleo, incluindo o Mauro Cid. A PGR pediu que o tenente-coronel tenha a pena reduzida a 1/3 da condenação. E a avaliação da PGR é que, mesmo com a colaboração, o Cid manteve condutas incompatíveis com a boa-fé e fez omissões. Ainda falando sobre golpista. Hoje é dia do golpista, viu, gente? Deltan Dallagnol. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol, aquele que também é ex-deputado, teve mandato cassado, pague em 15 dias uma indenização de R$135 mil ao presidente Lula por danos morais, pelo que ficou conhecido como o caso do PowerPoint. Laura Couto, este PowerPoint custou muito caro para Deltan Dallagnol. Pois é, William, em 2016, o Dallagnol realizou uma entrevista coletiva para apresentar a denúncia, na qual ele apontava o presidente Lula como líder da organização criminosa que estava sendo investigada pela Lava Jato na época. Durante essa coletiva, o então procurador fez uma apresentação de slides, como a gente viu na tela, com um diagrama em que o nome do Lula aparece no centro, com várias setas apontando para ele, que partem de frases como propinocracia, perpetuação criminosa no poder e grande general. O tribunal, então, entendeu que o Dallagnol extrapolou os limites das suas funções ao ter feito um juízo de culpa antecipado do Lula, além de ter atribuído ao presidente a culpa por crimes que não constavam na denúncia formalmente apresentada à justiça. William. Isso mesmo, Laura. Deltan Dallagnol se deu mal, perdeu o seu cargo de promotor, perdeu o cargo de deputado federal e agora vai ter que pagar uma poupuda indenização para o presidente Lula. Lembrando vocês, daqui a pouquinho, Gabriela Varela, Chico Sá e o Juliano Medeiros trazem todas as informações sobre a prisão da deputada Carla Zambelli. Foi presa hoje em Roma, na Itália, informação confirmada pelo Ministério da Justiça brasileiro. Daqui a pouquinho a gente traz a cobertura completa da prisão da deputada, ainda deputada, Carla Zambelli em Roma. Falar de coisa boa, depois de passar um programa inteiro falando sobre golpista, vamos falar sobre o ICL Eterno. A gente trouxe aqui nos últimos dias a revelação completa. Domingo teve o evento do ICL Eterno. O Eduardo Moreira trouxe todas as nossas principais revelações do que a gente vai fazer nesses próximos tempos e também da importância desse projeto ICL Eterno para os novos investimentos do ICL, um centro cultural do ICL, também com o legado de Leonardo Boff, um espaço permanente do legado do Boff aqui em São Paulo. E a gente colocou à venda 5 mil títulos esses que quem virou sócio, quem virou detentor de um título do ICL Eterno, depois pode revender mais tarde e ainda recuperar quase todo o seu dinheiro de volta, mas os títulos acabaram rapidinho, 5 mil foram em 2 dias, domingo e segunda-feira já tinha acabado, por conta da alta demanda, a gente volta a abrir agora novos títulos, mais 2 mil títulos do ICL Eterno, para você que perdeu a oportunidade. Lembrando, uma montanha de brindes, livros, uma medalha, título de participação, além do direito de você poder fazer, obviamente, pós-graduação, mestrado, daqui a pouco vai ter curso de graduação, curso de idioma para a sua família inteira, para sempre. Para isso, você precisa se inscrever em iclurgente.com.br e virar eterno ao nosso lado. Importante demais, não tem mais o quadro que a gente tinha seriado, 5 mil, mas os outros brindes todos garantidos para vocês, para as próximas 2 mil pessoas
que virarem eternas junto com a gente. A gente vai terminando o nosso ICL Urgente desta terça-feira. Laura Couto, obrigada pela companhia em mais um dia nesta terça-feira. Obrigada, William. Olha que eu tenho aqui uma medalha do membro eterno ICL, um dos brindes que você citou. Então se inscreve aí em iclurgente.com.br. Até amanhã, William. Leva livro, leva medalha e leva, claro, o conhecimento para a vida toda. Agora, ICL-N2, cobertura completa da prisão de Carla Zambelli na Itália. A gente se vê amanhã aqui no ICL Urgente. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre.